Thor 5 tá em desenvolvimento na Marvel Studios. E agora o medo que bate vai ser uma tragédia igual Thor Amor e Trovão ou um grande acerto como Thor Ragnarok? Uma coisa eu já adianto, eles parecem ter ótimas ideias pro filme. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e é verdade que o Thor teve muitos, mas muitos altos e baixos dentro do universo cinematográfico, viu? Ele tem um dos filmes que eu considero um dos piores já feitos pela Marvel Studios, que é Thor: O Mundo Sombrio. Mas também tem um dos mais divertidos de todos, que é Thor Ragnarok. Agora, eu particularmente acho que um dos maiores trunfos de Thor Ragnarok foi ter permitido ao Chris Hemsworth, que interpreta o personagem, a mostrar suas garrinhas, exibir o seu lado humorístico. Claro que isso também permitiu ao diretor Taika Waititi cair nas graças da Marvel por um tempo, o que fez a Marvel imediatamente autorizar a produção de Thor Amor e Trovão, mas justamente por conta de Amor e Trovão, Taika Waititi agora não é mais tão querido. O que não pode ser dito sobre o Chris Hemsworth. Ele é um dos poucos originais dos Vingadores que ainda resta e é um grande querido dos fãs. Tanto que já disse em entrevista que quer voltar a interpretar o Thor, até para se redimir do que foi feito em Thor Amor e Trovão. Ele deu essa entrevista aqui para Variety dizendo que se responsabiliza por aquele filme, ele se perdeu no improviso e se tornou uma paródia de si mesmo. Então era praticamente certo que um Thor 5 iria acontecer com o mesmo ator, para dar, no mínimo, uma despedida digna ao personagem. E recentemente saíram vários supostos vazamentos muito interessantes sobre esse filme. Além de ver o que saiu, vamos averiguar a veracidade das informações, tá? Porque tá tudo em estágios bem iniciais. Ou será que não? Porque segundo esse site aqui, o filme Thor 5 está planejado para iniciar sua produção, ou seja, filmagens e etc., em 2026, para o filme ser lançado em 2027. Vale lembrar que 2027 é o ano previsto para a estreia de Vingadores Guerras Secretas, a não ser que o filme seja adiado e aconteça alguma coisa. E 2027 também é um ano onde supostamente, nada confirmado ainda, sairia o filme novo dos X-Men. Então, se isso tudo se confirmar, bom, parece que 2027 vai ser um ano bem cheio. Ainda em janeiro, esse site aqui que eu mencionei anteriormente confirmou que o Thor iria aparecer nos filmes Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Ou seja, todos os acontecimentos do próximo filme do personagem iria lidar com as consequências dos dois filmes dos Vingadores. E vamos lembrar de uma coisa: Guerras Secretas é um filme sobre uma guerra multiversal. O Doutor Destino vai chegar sentando o pau em todo mundo. E muito provavelmente, se a história do filme for similar aos quadrinhos mais recentes das Guerras Secretas, no fim das contas, o multiverso será destruído. Ou seja, tudo que existia vai acabar e depois a existência vai ser construída do zero, misturando alguns elementos que já existiam antes com elementos completamente novos. Então o fato de Thor 5 ter grandes chances de se passar em um universo totalmente novo da Marvel abre muitas portas para o personagem, e você já deve estar imaginando isso. Então a primeira informação que eu quero apontar aqui é que o informante diz que o filme vai envolver Valhalla. Para quem não lembra, a cena pós-créditos de Thor Amor e Trovão foi a Jane Foster, após ter morrido, se materializando no pós-vida asgardiano para os guerreiros, né? O Valhalla, onde ela inclusive encontrou o Heimdall. Isso foi uma cena bonitinha, mas também tem um significado bem profundo nos quadrinhos. A essa altura, todo mundo já sabe que, por lá, a Jane Foster se tornou Thor também, mas muita gente não sabe o que aconteceu com ela depois que ela deixou de ser a poderosa Thor. Assim como no filme, a Jane Foster também morreu nas HQs. Então foi trazida de volta pelo Thor e ganhou os poderes de Valkyria, sendo basicamente a última Valkyria do universo Marvel nas HQs. Ela tem poderes bem interessantes, incluindo uma arma que é meio que equivalente ao Mjolnir, que se chama Andjarn, acho que é assim que se fala. É a arma de todas as armas, assim. É uma parada dourada que consegue se transformar em qualquer arma que ela precisar. É bem sinistro, inclusive. E ela tem um visual bem maneiro. Então falar pra gente que esse próximo filme vai ter Valhalla significa basicamente dizer que vai ter o retorno da Jane Foster como Valkyria, mas eu até iria mais longe. Afinal de contas,
todos os Asgardianos que morreram estão lá. Então, além de trazer a Jane como super-heroína, também seria muito interessante se a Marvel aproveitasse para trazer vários atores de volta, pelo menos como uma participação especial, sabe? Como o Idris Elba, como o Heimdall, ou até mesmo o Odin e a mãe do Thor. Eu especularia até que a presença do pós-vida asgardiano numa história dessa poderia ser até uma espécie de presságio para a eventual morte do Thor, do Chris Hemsworth, nesse filme. Seria a oportunidade perfeita de dar uma despedida heróica digna para esse personagem que nós curtimos tanto por tanto tempo, onde ele poderia morrer como um herói, mas além disso, ter aquele seu aguardado final feliz, junto com aqueles que ele ama. Afinal, o Thor sofreu demais no CM, vamos combinar. Perdeu todo mundo com quem ele se importava, basicamente. Nossa, então vão matar o Thor no primeiro filme depois de Guerras Secretas? Você não acha uma boa ideia? Não, antes nós tínhamos o universo sem os X-Men, agora vai ter o universo sem o Thor? Não necessariamente. Só lembrando aqui que estamos lidando com rumores, tá? Que são supostos vazamentos, informações de bastidores, que eu acredito que é uma dinâmica meio assim. O jornalista, ele ouve essas informações de pessoas que trabalham com a Marvel, e a Marvel estaria trabalhando sim nessas ideias, porém, como é uma parada muito inicial, vários desses planos podem mudar com o tempo. É assim que eu encaro esse tipo de informação. E outro detalhe que ele informou que estaria no filme Thor 5 seria a Thor Corps, que seria a Corporação Thor, como a tradução de Tropa Thor. Pelo nome já dá para adivinhar do que se trata, né? Um grupo de versões alternativas do Thor, que já teve quadrinhos lá em 93, mas essa versão aqui tem, o Bill Raio Beta, o Thor aqui, olha o visual do Thor nos anos 90, bem rock and roll, né? E esse cara que é o Eric Masterson. Nossa, se você não conhece esse cara, não tá perdendo muita coisa. O cara era um arquiteto, virou amigo do Thor, que estava sem poderes na época, mas aí os dois se fundiram e aí o Eric Masterson se transformava no Thor às vezes. E aí depois que essa situação foi resolvida, o Thor voltou a empunhar o Mjolnir e deu de presente pro Eric Masterson uma massa, que é essa arma aqui, né? Sabe, um cabo com a bola na ponta? É isso, uma massa encantada, e ele virou uma versão alternativa do Thor. Gente, esse personagem é muito aleatório. Se a gente vê ele um dia nos cinemas, vai ser como piadas. Mas isso é típico dos quadrinhos dos anos 90, vou te falar. Agora, durante o evento das Guerras Secretas, lá de 2005, essa tropa Thor ganhou uma nova história, nos quadrinhos Thors. E aí nós tínhamos sim uma tropa Thor de respeito. Tinha um sapo Thor, o Thor do universo Ultimate dos quadrinhos, temos a poderosa Thor, o Odin com o Mjolnir, o Bill Raio Beta, a Tempestade aqui com o Mjolnir dela, até o Destruidor, uma variante do Destruidor com o poder do Thor. E essa história foi bem legal porque em todo o mundo de batalha, ou mundo bélico, que é a tradução oficial em português, a tropa Thor funcionava como uma polícia. Então não era só uma galera com o poder do Thor trabalhando junto, não. Era uma estrutura organizada como uma tropa de verdade. Mas pera aí, o multiverso não ia acabar em Vingadores Guerras Secretas? Aí o filme do Thor vai ter multiverso também? Isso é uma questão interessante, né? Nós estamos atualmente na saga do multiverso do UCM, logo depois da saga do infinito. E os planos são de que Guerras Secretas encerre essa saga multiversal. Porém, isso não significa que o multiverso em si vai acabar. Nos quadrinhos mesmo, no fim das contas, o multiverso foi reconstruído. Então esse rumor da tropa Thor pode nos indicar que, por mais que continuem existindo realidades alternativas depois de Guerras Secretas nos filmes, isso não vai significar que a grande saga contada nos filmes vai ter alguma coisa a ver com o fim ou o caos no multiverso. As histórias vão ser sobre outros assuntos. Sem dizer que, essa história aqui dos anos 90 não explorava multiverso. Então é possível contar essa história sem multiverso. Apesar de que eu acho que essa seria a oportunidade perfeita de introduzir um novo ator como Thor. Lembra que eu comentei sobre toda a questão de Valhalla, que quem sabe nessa história poderíamos ver o fim, a morte heróica do Thor do Chris Hemsworth? Com uma tropa Thor existindo, o Thor do Chris Hemsworth pode ir dessa para melhor, enquanto deixa uma outra versão de Thor
agindo em Asgard, ou até sendo herói na Terra. Poxa, você quer que tirem um ator querido pra colocar um Zé Ninguém no papel? Esse é um papo que a gente precisa ter, viu? Eventualmente a Marvel vai precisar substituir esses atores, né? Os personagens são maiores do que os atores. Outra informação dada aqui pelo jornalista vem logo depois de você deixar o like aí no vídeo. Já deixou o like? Já se inscreveu para me dar uma força? O YouTube precisa saber que a gente serve para alguma coisa, e eu ia adorar ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos, aquela coisa toda. Porque quem é da família Loquia tá aqui sempre conversando sobre esse mundo de super-heróis que a gente adora. E eu adoro bater esse papo aqui sempre com vocês. Bom, o informante sinalizou aqui o retorno do Hércules. Esse aí já era esperado, vamos combinar. Uma das cenas pós-créditos de Thor, Amor e Trovão teve o Zeus, uma divindade grega, todo rancoroso com o Thor, querendo vingança e chamando o Hércules para exercer essa vingança. Então o personagem icônico Hércules dos quadrinhos já tem ator escalado, já tem visual definido, tá prontinho para aparecer. E o Thor e o Hércules já tem uma história bem longa nos quadrinhos, mas não como inimigos, e sim como rivais. Sabe aqueles amigos que ficam se provocando? Então, esse tipo de relação seria incrível de acompanhar nos cinemas. O que é uma decepção para quem achava que o Hércules ia ser o grande vilão da história. Muito provavelmente ele vai ser aquele personagem que chega, luta com o Thor, mas aí depois eles ficam do mesmo lado. Mas Hércules já foi até membro dos Vingadores, então ele vai ser um herói na história e juntos eles devem enfrentar o quarto personagem que a Marvel está planejando colocar no filme. Segundo o jornalista, esse personagem é o Ares. Ares é o deus grego da guerra, ele já apareceu em vários quadrinhos, interage bastante com o Justiceiro, afinal o Justiceiro está numa guerra constante. Mas uma passagem curiosa é que o Ares também é meio um anti-herói dependendo da história. Porque quando Norman Osborn formou os Vingadores Sombrios, junto com vários vilões pseudo-reformados, o Ares assumiu o lugar onde nos Vingadores originalmente ficava o Thor. Então ele é um cara violento, sanguinário, mas dependendo da história contada, não se trata de um cara impossível de se argumentar. Rolou um rumor por aí de que a Amora, que é uma feiticeira tipo o Loki, também poderia aparecer no filme, mas eu não boto muito crédito nessa informação não. Agora, já que falamos dele, por que diabos o Loki não estaria cotado para aparecer no próximo filme do próprio irmão? No meu entendimento, isso basicamente significa que o encontro tão esperado que a gente quer, do Loki se emocionando ao rever o Thor, e o Thor, quem sabe até emocionado, vendo que o irmão de fato se redimiu. Todos esses momentos incríveis que a gente tanto espera desde o final de Loki devem já estar programados para acontecer nos próximos filmes dos Vingadores. Porque daí em Thor 5 todo esse arco dramático do Loki com o irmão já estaria solucionado. E eu acho que a mesma lógica se aplica a Amor, a filha do Gorr, que ficou sendo criada pelo Thor. Uma das paradas mais bizarras daquele filme, né? Vamos combinar. Mas, gente, assim como o Hércules, que estava lá numa cena pós-créditos e foi uma grande promessa para o futuro do Thor, Amor é o presente do Thor. É esse momento do personagem. Então, onde quer que o Thor apareça em seguida, essa personagem aí precisa ser, no mínimo, adereçada. Onde é que ela tá, o que ela tá fazendo, por que o Thor não está com ela, por que o Thor não está com ela, e se estiver com ela, qual vai ser o destino ou o propósito dessa personagem na história. Mas nenhum rumor do quinto filme aponta para o retorno da menina, o que só pode significar que ela vai ter o fim dela nos próximos Vingadores também. Agora, talvez a coisa que mais me empolgue seja a possibilidade de diretor. Taika Waititi decepcionou nós, mas depois do sucesso enorme de Ragnarok, a Marvel liberou Thor, Amor e Trovão e ainda estava aberta para trazer ele de volta para um quinto filme. Aparentemente foi a resposta dos fãs que fez essa posição da Marvel mudar. E recentemente teve um diretor consagrado que falou sobre trabalhar com Chris Hemsworth de novo, muito possivelmente num quinto filme. É o George Miller, o cara responsável por Mad Max. Fez mais recentemente Furiosa, que eu particularmente, opinião, acho o filme injustiçado, porque é um filme bacana assim. Um pouco lento, um pouco longo, sim, mas bacana. E em uma entrevista que ele deu para esse site, o Comic Book, o diretor disse que trabalharia com o Chris Hemsworth em qualquer coisa. E em contrapartida, o Chris Hemsworth também adorou. Comentou que foi muito bom trabalhar com o George Miller, porque em um filme de ação, você tá sempre tentando experimentar, fazer coisas novas, para ter várias opções, e isso pode ser exaustivo
exaustivo. Mas com esse diretor foi ótimo porque cada uma das cenas foi muito bem planejada. Cada filmagem foi necessária, e isso parece ter deixado ele bem satisfeito. Ah, mas e daí que o diretor gostou do ator e vice-versa? E daí que, como eu já disse, o Chris Hemsworth é um dos últimos Vingadores originais ainda na Marvel, o que certamente garante a ele um prestígio, um respeito e até um poder de decisão, eu diria, no que vão fazer em próximos filmes. Se ele quer trabalhar com George Miller em Thor, é possível, e eu acho que isso precisa acontecer. Porque se tem uma coisa que o George Miller faz bem é contar uma história épica, em uma escala grandiosa, com cenas de ação muito criativas. O Thor precisa disso. Sem dizer que é a oportunidade de mostrar um lado do personagem que eu sinto muita falta. Eu, assim, apenas achava o Thor ok nas HQs. É um personagem, é forte, tá lá. Mas depois dessa história aqui, esse arco na verdade, do roteirista Jason Aaron, chamado Thor, Deus do Trovão, a coisa mudou pra mim. Nós acompanhamos aqui a saga do Thor através de eras, através de gerações, até o fim dos tempos, inclusive. É a história que apresenta pra nós o Gorr, e tem várias versões do Thor precisando se unir para enfrentar esse assassino dos deuses. Você vai mesmo falar desse cara? Eu sei o que você tá pensando. O Gorr foi estragado no UCM, apesar de ter sido interpretado por um excelente ator, né? O Christian Bale. Mas a ameaça que ele representou pode ser substituída, e é possível ainda contar uma história épica, grandiosa do Thor, para revelar essa faceta até mitológica do personagem, que até hoje quase não foi explorada nos cinemas. Eu tô aqui torcendo para ver isso acontecer. Comenta aí o que você acha, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos para você conferir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.